Bom dia, gente. Graças a Deus, novamente aqui no Consolador. Vamos nos preparando, entrando em sintonia com a espiritualidade, com boa música cristã, independe se evangélica, se católica, se espírita. Boa música é aquela que fala a alma, né, o coração da gente. Então a gente vai se sintonizando e nos preparando para a palestra que começa às 9 horas em ponto, tá bom? Vamos se acomodando, vai puxando a cadeira, vai ficando à vontade aí, daqui a pouquinho a gente volta. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro, mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me ama, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me ama, me ama. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza. Eu venho rodando porque aqui eu encontro de tudo, pai. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em que eu viver. Entregue sua vida em seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento.
E ainda se vier dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Eu te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Tenha toda a fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier dor de traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer Olá, bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui na Associação Espírita Consolador. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui e vamos iniciar então a nossa apresentação de hoje. Vamos estar fazendo aqui primeiramente uma leitura e do livro Sinal Verde, psicografado pelo Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Depois a gente vai fazer uma prece e a nossa palestra de hoje é com o nosso companheiro Kiko, cujo tema é Bom Ânimo. Então vamos aqui no livro, o capítulo 22 do livro Sinal Verde, Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, dotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa.
valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquietações sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a, tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrições, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Então, assim, nós vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e vamos assim, aqueles que quiserem fechar os olhos, que fechem, aqueles que acharem, sentir mais confortável com os olhos abertos, não tenha necessidade, o importante é o nosso pensamento, e vamos assim rogando ao Pai Maior, dizendo: Senhor da vida, mais uma vez aqui estamos aqui dispostos a fazer reflexões sobre o Evangelho do Cristo, sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Agradecemos a você, agradecemos a Jesus e aos benfeitores espirituais, que temos a certeza que existe uma equipe espiritual que é responsável por este trabalho, uma equipe espiritual responsável por tudo isso, e agradecemos por isso. Agradecemos por estarmos aqui e podermos ouvir, de podermos sentir e de podermos falar. Assim, Pai, mais uma vez, estamos aqui, iniciando um dia que temos a certeza que vai ser um dia maravilhoso, um dia de aprendizado, um dia de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vindo, Kiko, mais uma vez. Obrigado, Jaci. Boa palestra. Bom dia, meus amigos. Graças a Deus, estamos aqui de novo reunidos mentalmente, obviamente, nessa vibração maior de amor, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outra. Cada um de vocês que acordou mais cedo hoje e clicou no linkzinho e veio até essa palestra, eu quero dizer que sou muito grato, muito agradecido. A Casa Espírita, independente da frequência, ela é feita assim, de boas vibrações, de bons pensamentos. É isso que ajuda a espiritualidade a expandir esse amor através das vibrações de cada um de nós e chega em toda parte, em toda direção do mundo, não é? Hoje, Deus nos dá a oportunidade e a espiritualidade, a intuição de falar sobre talvez um produto que está muito em falta ultimamente. Ânimo. Tenha bom ânimo. Maria, logo depois que Jesus ascendeu novamente ao mundo espiritual, ela foi morar com João. Há algumas divergências, se em Éfeso, enfim. Estava lá Maria e todo viajante, não importasse qual era o sentimento que trazia,
se uma doença, se algum ódio, se raiva por alguém, se sofrimento, se aflições. Todo mundo que passava pela porta de Maria, na hora de ir embora, Maria dizia: tenha bom ânimo. Jesus, em várias e várias vezes, disse: tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Quando curou a nossa irmã naquela época que sofria com hemorragia, também disse Jesus: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Bom ânimo. Enfim, o que é esse bom ânimo que a gente está falando aqui, Kiko? Que Jesus falou tanto, que Maria tinha certeza que se ela administrasse esse remédio em qualquer pessoa, daria resultado. O que é esse ânimo? Então vamos começar pela descrição do que é ânimo. Ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito, humor e temperamento. Então, ânimo está ligado diretamente ao teu estado de espírito, ao teu humor. Você está com o estado de espírito animado, para cima, você está com bom ânimo. Só que tem uma outra condição que diz o seguinte, que a palavra ânimo origina do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Então, ter bom ânimo é ter boa alma, é ter coragem, é ter bons pensamentos. Ou seja, alguém com sentimento de otimismo. Otimismo é ter bom ânimo. É essa força interior que faz com que você, independente do que você esteja passando nesse momento, você levante de manhã, coloque a sua roupa e vai fazer o seu home office hoje. É esse bom ânimo que, mesmo que você esteja em qualquer situação difícil nesse momento, passando por qualquer aflição, é esse bom ânimo que vai fazer você elevar o seu pensamento e agradecer a Deus por você ter acordado naquele dia, vivendo num momento em que várias pessoas desencarnam coletivamente todos os dias. Então, bom ânimo tem a ver com isso, em ter uma boa alma, coragem, ter uma mente sempre boa, sempre com um pensamento otimista. Se Maria e Jesus, o médico dos médicos, indicava esse tratamento, se Maria, mãe de Jesus, que ajudou a educar Jesus, lembra, Jesus era uma criança, ele também precisava de alguém que lhe desse algum tipo de norte, apesar de ser um espírito absolutamente elevado. Mas Maria também, ensinando ou aprendendo com Jesus, dizia: tenha bom ânimo. E por que é que eu tenho que ter bom ânimo? Lembra que a gente começou falando que bom ânimo tem a ver diretamente com o espírito? Sim. Se o bom ânimo tem a ver diretamente com a alma, que é o ser imortal, você, desencarnando, voltando à pátria espiritual, só leva aquilo que é da sua essência. E aí você já imaginou um espírito desencarnado, morando na erraticidade, pessimista? Pensa comigo. Se você não acostumar-se, não se educar a ter bons pensamentos otimistas, a continuidade de você mesmo após a morte
vai ser pessimista. E aí você, espírito errante, pessimista, que precisa reencarnar, já vai começar dizendo: ih, vai dar errado esse negócio. Ih, reencarnei? Puxa vida. Só dificuldade. Você já começa, já na erraticidade, a trazer para esse novo espírito que vai encarnar nesse planeta de provas e expiações, que já não é fácil. Reencarnar em provas e expiações não é fácil. A gente sabe disso. Nós estamos aqui encarnados nesse momento. E você já começa, desde cedo, trazer para você e para aquele espírito reencarnante as dificuldades dos pensamentos sofredores. E aí a gente já sabe, desde criancinha, quem pensa coisa boa atrai coisa boa, quem pensa coisa ruim atrai coisa ruim. Simples assim. Não importa qual religião você frequente, qual é a tua vocação, você sabe, você desde criancinha escuta dizer que bons pensamentos atraem bons pensamentos e maus pensamentos atraem maus pensamentos. Isso é uma coisa simples, é por uma questão de vibração. Nós vibramos, é nossa vibração, o nosso pensamento atinge uma determinada frequência. Bons pensamentos, uma determinada frequência, maus pensamentos, outra frequência diferente. Pensar coisas boas se conecta com as ondas boas. Pensamentos negativos com as ondas negativas. E por mais que a gente fale, muita gente vai dizer assim: fulano de tal não tem bom ânimo. Eu não tenho bom ânimo. É aqueles que são, desde lá de trás, de encarnações passadas, sempre com esse pensamento pessimista, com essa postura desanimada da vida, porque está aí a diferença, o contrário de bom ânimo, não é o mau ânimo. O contrário de bom ânimo é ânimo nenhum. É desanimado. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre desanimado. Aquele que tem a alma desanimada, a mente desanimada, a coragem desanimada. Mas eu acho que cada um de nós, em todo momento, conhecemos alguém que está assim, sempre pessimista. Se ele vai no velório e ajuda a estar lá, vai no velório, vai no enterro, quando ele vê o agente funerário, ele já dá logo aquela: até logo, amigo, sabe? Até breve. Aqueles uns que de vez em quando acordam, abrem o olho e já falam assim: acordei, vamos prejudicar o andamento do mundo hoje? Eu resolvi parar de ser pessimista, porque não ia dar certo mesmo. Então eu parei. A gente sempre tem que ter esse pensamento de bom ânimo, porque a falta desse bom ânimo, o desânimo, no mínimo, vai te trazer algum tipo de doença. O desânimo está ligado diretamente a processos agudos ou crônicos depressivos. Todo mundo desanimado, no fim, se a gente for procurar bastante lá no fundo, bem lá no fundo, você vai entender que aquele desânimo pode estar ligado a algum nível de depressão. Muitos de nós, inclusive, temos esse sentimento de desânimo desde nascidos, desde pequenininhos, desde tenridade. Já é aquela nuvenzinha negra, sabe aquela nuvenzinha na cabeça? E você passa a tua vida desanimado. E aí a gente vai dizer assim: ah, para você tá fácil falar, não tá doente, não tá passando por dificuldade, não tem a sogra que eu tenho, não tem os filhos que eu tenho, os cunhados que eu tenho, não tem as dores que eu sinto. A causa das suas aflições de hoje e provavelmente das outras vidas é você mesmo. Muda o teu ambiente, que automaticamente as coisas ao teu redor mudam junto.
Você é capaz de transformar o teu próprio universo e o universo daqueles que te cercam a partir do momento em que você consegue sair dessa nuvem negra de pessimismos e começar a olhar um pouquinho mais para frente. Jesus não é o nosso pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Não é assim que a gente diz? Vou contar para vocês um pouquinho só, muito rapidinho, sobre a questão do pastor. E aí você que talvez hoje, nesse momento, esteja doente, sofrendo, com dor, consiga entender um pouco do que eu estou dizendo e tenha dentro de você essa mudança que é necessária para que a gente consiga mudar, essa reforma íntima, nos reformarmos intimamente e criar um novo ambiente propício à propagação de bons pensamentos. Então, vocês sabem que Jesus, trabalhando como nosso pastor, cuidava lá das suas ovelhas. E eu quero falar sobre a história das ovelhas diretamente e do pastor. Quando uma ovelha fugia, e eu não vou entrar nas parábolas, quando a ovelha fugia, o pastor responsável por aquela ovelha ia até aquela ovelha, procurava, nunca desanimou de uma ovelha. O pastor não desanima das suas ovelhas de forma alguma. Ele vai atrás daquela ovelha, que normalmente foge porque é nova, normalmente como nós, espíritos novos em aprendizado. Essa ovelha, então, que somos nós, que é desgarrada, que não aprendeu ainda, que não conhece de verdade a voz do seu pastor, o cheiro do seu pastor, quando foge, o pastor vai atrás. E aí o que ele faz? Já viram várias fotos de Jesus segurando uma ovelha nas costas e andando? Várias vezes, quando se representa Jesus enquanto nosso pastor, tem essa imagem de Jesus com esta ovelha nas costas. Antigamente, o pastor, o que ele fazia, experiente que era, ele então dava um torçãozinho no joelho daquela ovelhinha, para ela ter um pouco de dificuldade para andar. E aí o que ele faz? Ele coloca a ovelha nas costas e passa a carregar aquela ovelha para todo lugar que ele vai, que é para aquela ovelha acostumar com a voz dele, com o cheiro dele e com a forma com a qual ele comanda a vida de todas aquelas ovelhas. Somos nós, essas ovelhas, tomando essa torcidinha no joelho para poder entender que Jesus é o nosso pastor e que com ele nada nos faltará. Às vezes a gente esquece da voz dele. E aí a gente toma um beliscãozinho, um torçãozinho. Quem nunca aqui tomou um? Não vai te matar não, mas vai te fazer lembrar novamente quem é o teu pastor e aonde você deveria estar voltado com os seus pensamentos. Às vezes, se você hoje, nesse momento, está passando por algum sofrimento, alguma aflição, pode ser aquela torcidinha do alto. Mas não é ruim, porque nesse momento quem está te guiando é Jesus. Para você acostumar com a voz do seu pastor. Jesus é o meu pastor e nada nos faltará. Mas se ainda assim você não está animado a ter bom ânimo, eu vou te dizer algumas historinhas. Olha, os neurocientistas concordam que o estado de ânimo pode influenciar o nosso organismo de várias maneiras. Por exemplo, em Harvard, nos Estados Unidos, 5 anos atrás, um grupo de médicos descobriu que pensar positivamente pode fazer bem para os pulmões. Pensar positivamente pode fazer bem para os pulmões. Nessa época de coronavírus, que todos nós sabemos que o maior problema, o grande problema, são infecções respiratórias, você saber que bom ânimo ajuda na sua recuperação e evita doenças do pulmão, já é motivo suficiente para você pular da cama e sair fazendo uma festa. Ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Esse pessoal de Harvard, eles avaliaram o estado de saúde de 670 homens na faixa dos 60 anos de idade.
Acompanharam durante 8 anos. Harvard acompanhou durante 8 anos 670 homens na faixa dos 60 anos. Depois de 8 anos, ele constatou que a turma bem-humorada, a turma do bom ânimo, tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando comparado àquele outro tanto de estressados, de pessimistas e de desanimados. Melhora o pulmão. Inclusive, entre os tabagistas bem-humorados, com bom ânimo, com boa perspectiva de futuro, têm menos chance de complicações pulmonares do que os tabagistas pessimistas. Tá vendo? Já está ficando animado. Fala a verdade. O Instituto Delfland de Saúde Mental da Holanda monitoraram homens entre 64 e 84 anos durante 15 anos. 15 anos. Os otimistas, aqueles que tinham bom ânimo, apresentaram 55% menos risco de ter doença cardíaca. 55% menos de ter doença cardíaca. Está entendendo o porquê que a gente precisa desesperadamente, imediatamente, se reformar intimamente e mudar a nossa postura de otimismo, de bom ânimo, de desânimo? Ah, mas por que isso? Por que é que ser assim, animado, ter bom ânimo, pode me fazer bem? Não vou nem entrar nas questões que a gente estava falando, de religiosidade, de vibração, de sentimento, de espiritualidade. Mas tem uma questão muito grande que o desânimo, lembra? O contrário de bom ânimo não é mau ânimo, é desânimo, ligado normalmente a causas depressivas. Num estresse crônico, predomina a produção de cortisona. Cortisona é um hormônio imunossupressor. Ou seja, ele diminui a sua imunidade. Baixar a sua imunidade por causa de estresse, por causa de desânimo, por causa de depressão, é colocar você em perigo hoje, nesse momento. Vamos abaixar essa quantidade de cortisol? Vamos começar a parar de sofrer? Vamos começar a perdoar. Vamos começar primeiro perdoando a nós mesmos e depois aqueles que por perto de nós, em algum momento, possam ter nos ofendido. Nos ofendido. Prerrogativa sua. Você se ofende porque você quer se ofender. Você se sente ofendido. Alguém me ofendeu. Se sentir ofendido é prerrogativa sua. Se você não quiser, você simplesmente não se ofende. Tanto que tem dias que, se você estiver bem animado e eu fizer alguma crítica, mesmo construtiva ou destrutiva, diretamente a você, naquele dia você não vai se sentir ofendido. Mas se eu fizer em um outro dia algum comentário um pouco mais leve, talvez você se sinta ofendido, porque você quer se sentir ofendido. Tem gente que é assim. Ah, é culpa dele? Não. É porque ele é simplesmente desanimado, pessimista. Mas ele vai mudar. Depois, a hora que a gente divulgar essa palestra e ele assistir, ele vai mudar. E ele vai mudar primeiro por ele mesmo. E depois por quem está por perto, porque você conviver com alguém desanimado, com alguém pessimista, rapaz, também não é fácil, não. É bastante difícil. É mais uma provação, entre tantas e tantas e tantas, que nós, encarnados nesse planetinha de provas e expiações, temos que passar. A gente, procurando uma definição sobre o que é perdoar, eu gosto de uma, existem várias. Você está procurando o que é o perdão, né? Tem várias explicações, mas eu gosto de uma que diz que perdoar não é você, o ideal era que fosse,
Mas não é você restituir aqueles sentimentos de amor que você nutria por A, por B ou por C em algum momento. Não. Isso é outra coisa. Isso tem outro nome. Isso tem benevolência, isso é caridade, isso é amor ao próximo, isso é empatia. Mas a questão do perdão em si, ele diz que perdoar é você se desligar física e mentalmente daquilo ou daquele que possa ter te feito mal. Isso é perdoar. Depois que você consegue se desconectar daquilo ou daquele mentalmente que lhe fez mal, você começa então a nutrir por essa mesma pessoa outros sentimentos. Então eu gosto muito dessa definição de perdão, porque é isso. Ela mostra que no primeiro momento eu não preciso pegar alguém que eu achei que em algum momento me fez mal. Ah, então tá bom. Perdoar então agora vamos dar esse abraço coletivo. Infelizmente o ser humano não é assim. Perdoar é se desligar física e mentalmente daquilo ou daquele que te fez mal. Porque tem gente que não esquece nada nunca e fica se martirizando. É uma das características do desanimado. É uma das características daquele que esqueceu de ter bom ânimo. É não esquecer nada de ruim ou que ele entenda que seja ruim que fizeram para ele. Você conhece gente assim? Você é assim? Você não esquece? Se algum dia alguém pisou no teu carro, você não esquece mais? Então, vou te falar uma coisa que o médico Regis Cavini descobriu. Ele diz o seguinte, que toda vez que nós evocamos uma memória traumática, a secreção dos hormônios associados ao estresse aumenta como se nós estivéssemos revivendo aquela experiência. Então, todo o sentimento físico ruim que você teve naquele dia, toda vez que você lembra com amargura, com sofrimento, daquela mesma situação, de novo, o teu corpo fisicamente vai sentir. Lembra lá do cortisol? Aquele cortisol que vai baixar a tua imunidade? Gente, baixar a imunidade em plena época que nós estamos vivendo de combate a esse vírus que hoje está esparramado por aí, é terrível. Então, é a mesma coisa, nutrir esse sentimento, nós espíritas estamos cansados de falar isso, nutrir esse sentimento de tristeza, de raiva, de ofensa por outra pessoa, é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Você faz mal para você mesmo. Alimentar ideias negativas é um sintoma clássico de que algo não está bem com você. Não está bem com você, a gente precisa procurar auxílio. Não é natural e não é normal esse nível de desânimo que às vezes não te deixa levantar da cama para poder fazer alguma coisa nova. Que todos os pensamentos são sempre negativos, tudo que acontece com você é só com você, não é só com você. Existem várias e várias pessoas passando pelos mesmos problemas que você nesse momento. Você sabe os meus? Não sabe, eu não sei os seus, mas eu levantei hoje às 7 horas da manhã, feliz e animado pela possibilidade de estar com vocês aqui hoje. É isso que me animou, falar com vocês sobre ter bom ânimo. Às vezes, a pessoa sofre de depressão, ansiedade, simplesmente porque ela aprendeu lá desde criança a ter pensamentos negativos. E aí, a tua responsabilidade como pai, mãe, irmã, daqueles que em tenra idade convivem com você, seus filhos, começa. Porque filhos de pais pessimistas e desanimados gerarão adultos pessimistas e desanimados. É recorrência. É incrível, mas é isso que mostra a ciência. Agora, tem jeito de mudar isso? Tá bom, eu sou pessimista, confessei agora. Eu sou pessimista, como é que eu vou fazer? Obviamente eu não sou médico, e vou explicar para vocês de forma muito rápida e muito leiga que nós treinamos o nosso cérebro a ter esse tipo de comportamento, esse tipo de sentimento. Pensar faz parte do nosso organismo, da nossa fisiologia. Nós pensamos, criamos essas correntes magnéticas. Mas quem dá ânimo e vontade
ao pensamento é o espírito. Então, o que acontece é assim: cada terminaçãozinha eletrônica feita pelos nossos neurônios chamam-se de sinapses. Estas sinapses vão se formando ao longo do tempo com as nossas experiências vividas. Toda vez que eu tenho um sentimento, seja ele bom ou ruim, uma sinapse vai sendo construída. E o cérebro, ele vai se preparando para buscar dentro de você o sentimento que aquela imagem ou aquela situação te provoca. Então, se toda vez que você olhar para o Kiko e dizer, caramba, pelo amor de Deus, ô palestrante ruim, ô meu Deus do céu, eita, acaba difícil, o seu cérebro vai construindo sinapses que criam um atalho. E toda vez que você me vê falando, mesmo que eu esteja falando alguma coisa legal, você vai olhar para mim e vai dizer automaticamente que eu sou ruim. Que você talvez não goste de mim, que você não concorda com o que eu penso, que tudo que eu falo é uma bobagem, e isso é aquilo. Por quê? Porque você constrói atalhos para o seu cérebro que vão buscar, através dessas sinapses, o sentimento primeiro que te coloca naquela situação. Então, se você começar, pensa primeiro de tudo, escolhe alguém ou alguma coisa que te chateia. E a partir de hoje, quando você pensar naquela situação ou naquela pessoa, você vai pensar de forma positiva. Ah, não, mas não consigo. Eu penso naquilo, já me dá... Sim, vai te dar esse sentimento, porque a sinapse já está criada. Porém, à medida em que você vai se cuidando, orar e vigiar, para que toda vez que esse pensamento ruim vier, você tenha um bom em seguida, outro em seguida e mais um bom em seguida, sinapses novas são criadas e você começa a ter um comportamento e um pensamento sobre aquilo ou aquela pessoa de forma otimista. Está entendendo, não? Como é que funciona as nossas sinapses? É isso. Você pode treinar o seu cérebro para ser otimista. Só vale uma coisa: querer mudar. Mudar. Se reformar. Modificar. Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo é você passar por essas provas e expiações que todos nós somos obrigados a passar. Não pense você que alguém encarnado neste mundo não esteja passando por provas e expiações. Todos nós estamos. Tem uma fábulazinha que conta que um rei muito inteligente, muito sábio, perto de desencarnar, deixou 2 cartinhas para o filho dele, que ia ser o novo herdeiro do trono, e dizia lá assim, e disse para o filho dele: olha, meu filho, fica essas 2 cartinhas aqui, guarda elas contigo, e você vai fazer o seguinte: quando você estiver muito feliz, você abre a primeira. Quando você estiver muito triste, você abre a segunda. E assim ele fez. Chegou um dia em que ele estava se sentindo tão feliz, o reino prosperando, aquela maravilha, todo mundo feliz com o rei, que era ele na época, ele sentindo aquela felicidade grandiosa, achando que não cabia mais de tanta felicidade, lembrou do pai, pegou a primeira carta, lá estava escrito: isso vai passar. Dali um tempo depois, as coisas começaram a dar errado, a inflação no reino estava terrível, coronavírus, todo mundo triste, todo mundo chateado. O rei, então, num desânimo terrível, lembrou-se do pai dele e abriu a segunda carta. E lá estava escrito: isso também vai passar. Tudo passa. Não importa quão mansa é a água que o barquinho da tua vida navega nesse momento. A tempestade virá para testar a sua paciência, a tua coragem, o teu ânimo e a tua fé. Essa é tua e ninguém vai tirar. Tenha fé de que tudo vai passar. Tenha coragem de se levantar todos os dias.
E é assim que nós vamos, devagarzinho, mudando internamente e criando terminações e sinapses nervosas, neurológicas melhores. Nós vamos nos conectando com a espiritualidade maior. Muito obrigado por vocês estarem conosco hoje, mentalmente, em vibração. Eu vou chamar vocês para poder fecharem os seus olhos nesse momento, acalmando o seu coração, sua mente. E vamos pensar em Jesus. E vamos pensar em todos aqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade, por algum sofrimento, alguma aflição. Mas não vamos pensar com coitadinho dele, não. Vamos pensar em amor. Porque Deus, nosso Pai, nos ama. Deus, nosso Pai, que é indulgente conosco, nos ensina a ser indulgente para com aquele ou outro que em algum momento possa ter feito qualquer coisa de triste contra nós mesmos. Vamos manter os nossos pensamentos e vamos pedir: Deus, Pai maravilhoso e amado, nos abençoe, nos guarde, nos proteja, proteja a mim, a minha família, aos meus amigos, as pessoas no meu entorno, aos meus vizinhos, as pessoas no mundo, aos desencarnados que sofrem. Jesus, junto com a sua ordem de bons espíritos, possa cobrir a orbe terrestre, emanando e ajudando a que as vibrações de amor atinjam a todos aqueles que nesse momento sentem dores por estarem doentes, por sentirem fisicamente, dores espirituais por terem perdido algum ente querido nessas épocas tão frias e tão tristes. Aqueles que desencarnaram, que possam ser assistidos pela espiritualidade do bem. Vamos vibrar aos nossos amigos, aqueles que nós conhecemos que passam por dificuldades. Vamos vibrar por nós mesmos. Vamos ter Jesus como nosso modelo. E não vamos esquecer que Deus é nosso Pai. Tudo está certo, tudo está nas mãos dele. Deus não erra, nunca errou, e não vai errar comigo e nem com você. Tudo acontece a partir da sua vontade. E tudo que acontece pela vontade de Deus é para o nosso próprio bem. Tenhamos esse pensamento feliz, que vocês tenham um domingo maravilhoso, que o bom ânimo esteja com vocês nesse dia e passe a fazer parte da tua vida todos os dias. Um grande beijo para todos vocês. Nossas palestras são sempre às quintas, sábados e domingos. Nossos canais, nossas mídias sociais, vocês podem acompanhar na descrição do vídeo. No Facebook, Associação Espírita ou Consolador. No YouTube, igual no Facebook, Associação Espírita ou Consolador. E no Instagram, Associação Espírita ou _Consolador. A gente está pop demais, não é? O pessoal que está fazendo live por aí, que se cuide, hein? Nós estamos crescendo, todo dia tem mais gente acompanhando. Daqui a pouquinho, Gustavo Lima, Wesley Safadão, vocês que lutem, cara. Bom domingo, meu povo. Um abraço, Deus abençoe vocês. Muito obrigado de novo.